Juízes, capítulo 7, nós vamos ler do 1 ao 8. Que diz assim, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. E os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os medianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por a sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: o seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você, e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo coloque todos os que bebem água das mãos, lambendo-as como faz os cães. No outro grupo, coloque todos os que se ajoelharem e põe a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. E o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os medianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. E Gideão ordenou que recolhessem as provisões, as trombetas de chifres de carneiro dos outros guerreiros, e os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Amém? Graças a Deus. A Bíblia nos conta que Israel estava sendo massacrado, subjugado pelos medianitas. Um povo que todos os anos, Israel, eles ficavam lá na espreita, esperavam Israel plantar, esperavam o rebanho ficar excelente. E aí depois, na hora que Israel ia realizar a colheita, eles vinham e levavam tudo embora. E anos após anos isso vinha acontecendo. No começo eles meio que acharam ruim, mas depois acostumaram, porque essa é a verdade do ser humano, de se acostumar facilmente. Se adequar, Por exemplo, se de repente aqui do nada, acabou a energia. No primeiro momento a gente vai ficar assustado sem saber o que fazer. Passou um tempinho, a gente, nosso raciocínio vai começar a falar: peraí, tem banco de um lado, tem um corredor aqui no meio, então a gente vou caminhar em linha reta aqui, vou conseguir sair lá sem tropeçar, sem bater em nada, porque nós nos adequamos facilmente. E foi o que estava acontecendo com Israel. Mas chegou uma hora que isso se tornou insuportável. E aí a Bíblia diz que eles começaram a clamar, Deus levantou, um homem, teve um livramento, mas foi algo rápido. E continuou, e até que chegou uma hora em que Deus viu a situação, mas Deus queria encontrar em alguém. Deus queria encontrar uma pessoa que se dispusesse, que tivesse a coragem. Porque na altura do campeonato, estava todo mundo assustado, todo mundo amedrontado. Mas a Bíblia disse, não foi o texto que nós lemos, mas a história conta de que Gideão estava lá, malhando trigo, enfim, e o anjo chega, fala para ele, anuncia para ele, e no primeiro momento Gideão falou: não, que isso, imagina que eu sou essa pessoa
da qual você está falando, do jeito que o anjo falou. Mas a verdade é que Gideão estava ali, enquanto todos os outros estavam amedrontados, e porque ele também estava com medo. A Bíblia diz que ele estava lá fazendo o quê? Malhando trigo, defendendo o pão da sua família, né? Ele estava lá mesmo se sentindo um derrotado, mesmo se sentindo um fracassado, mas ele estava ali, né? E aí Deus aparece e fala: olha, Gideão, né? Eu vou usar você, né? Olha, eu escolhi você. E Gideão falou: mas como? Se a minha família, né, não tem destaque nenhum, e além de não ter destaque nenhum, eu sou o menor ainda. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu não estou querendo a sua força humana, eu não estou querendo a sua capacidade humana, eu não estou querendo da sua sabedoria humana. A única coisa que eu quero é alguém que seja disposto, alguém que tenha coragem de pelo menos, né, dizer: não, olha, eu estou aqui. E aí o que aconteceu é que aí Gideão resolveu aceitar o desafio. E aí Deus anunciou, e de repente, agora Gideão, que estava lá sozinho malhando trigo, a Bíblia diz que agora ele tem um exército, né? Gideão agora tem um exército de 32 mil homens. 32 mil homens agora ele tem um exército. Ah, agora eu estou poderoso, né? Já pensou? Né? O que é 32 mil pessoas? Não é pouca gente. E Gideão falou: não, agora pode vir Midianita, pode vir Nabucodonosor, pode vir, né? Pode vir quem vier, né? Pode vir, né, o rei do Egito, venha quem vier, que eu tenho um exército poderoso. E aí Deus vai lá e fala para ele: olha, Gideão, não está ainda do jeito que eu quero. Você está com gente demais, tem muita gente. Se eu deixar que vocês vençam com esse número que vocês têm, o que vai acontecer? Vocês vão ficar se vangloriando, dizendo: olha, nós vencemos, porque nós tínhamos um exército muito forte. Deus falou: então faz o seguinte, dá um grito aí, fala que os medrosos, covardes, voltem para casa. A Bíblia diz que Gideão deu um grito. 22 mil homens voltaram. Agora imagina a cabeça dele: poxa, eu tinha 32 mil agora, fiquei só com 10. Mas ainda dá, né? 10 mil ainda dá para o gasto ainda, né? A gente vai lá, e aí Deus falou de novo, falou: ó, Gideão, vamos fazer mais um teste aqui. Falou: separem aí esses 10 mil homens que você tem em 2 grupos. Leve-os, né, até a fonte, você vai ficar observando. Quem chegar lá, na fonte, na hora de beber água, né, chegar lá, pegar água, trouxer a boca, porque imagine você numa guerra, você chega lá numa guerra, num combate, aí chega lá no rio, o cara deita, rola, como se estivesse na praia, né? E aí a Bíblia diz que nesse teste, os que levaram a água à boca foram apenas 300. Os outros tudo ajoelharam lá, colocaram a cara dentro da água. Imagina, era presa fácil. O inimigo vinha, matava todo mundo. Deus falou: não, manda embora para casa. Aí Gideão falou: pronto, agora eu estou bonito. Com 300 homens, eu vou encarar um exército poderoso dos midianitas que estavam lá. Mas, queridos, o que nos mostra é que Deus, Ele queria realizar algo. O povo havia clamado. A mesma coisa que aconteceu, né? A mesma coisa que aconteceu no Egito. Eles estavam escravizados, eles clamaram e Deus respondeu o clamor dele, enviou Moisés, e aí Moisés veio, né? Então começaram a acontecer algumas coisas. O que aconteceu? Muita gente queria voltar, muita gente queria desistir, porque quando houve o confronto, né? Porque as pessoas não querem confronto.
Porque nós nos acostumamos a viver uma vida de comodismo. O Rafael falou agora há pouco uma coisa muito interessante, né? O que nós queremos, ai Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, ai Senhor, eu quero isso, 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 eu quero uma série de coisas. Mas nós precisamos entender uma coisa, de que Deus só vai nos dar tudo quando Ele tiver tudo de nós também. Amém? Aí nós queremos, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero uma série de coisas. Mas na hora em que é para nós abrirmos mão de uma coisinha, na hora em que nós somos chamados a um compromisso maior, quando nós somos chamados a uma responsabilidade que foge. Foi muito engraçado essa semana, segunda-feira. Eu estava saindo, né, para vir para cá, e passei, a pessoa falou, olha, eu vou lá na sua casa. Eu falei, eu não posso, estou indo lá para a igreja que eu tenho uma reunião agora. Falou, rapaz, você é doido, você está maluco da cabeça. Falou, não, mas você, né? Mas é amanhã. Eu falei, amanhã eu não posso, porque eu tenho casa de paz. E na quarta-feira? Na quarta-feira eu não posso, porque eu tenho culto. Falei, mas você pode quando então? Eu falei, no dia nenhum. Não, você é doido, rapaz, você vai acabar enlouquecendo. Não, mas como que você consegue? Né? Por quê? Porque as pessoas, né, querem isso. Elas estão preocupadas, porque quando são chamadas a um compromisso maior, elas travam, elas param. Gideão estava lá escondido, e Deus o tira agora de lá, e falou, Gideão, você vai comandar agora o meu exército. Deus deu um exército para ele, às vezes, Deus é muito engraçado, deu um exército, fez ele sentir gosto, quando ele tomou gosto pela coisa, Deus tirou o exército, e deixou ele com 300 homens, e dizendo, é com esses 300 homens que você vai vencer, porque o que Deus queria fazer ele entender, que não era ele, que não é nós, que não é a nossa capacidade, mas sim a nossa confiança nele. É da maneira em que nós vamos confiar, porque quem vai fazer é Ele. Foi isso que Jesus ficou o tempo todo falando, ensinando e dizendo para os discípulos, mas eles não entenderam. Parece que os ouvidos deles estavam tapados, os olhos deles, eles olhavam. Lembra no caminho de Emaús, a Bíblia relata, né, que depois que Jesus ressuscitou, alguns discípulos estavam indo para Emaús e Jesus caminhando junto com eles, e Jesus falando com eles, e Jesus contando as coisas. Eles dizem que começava a queimar dentro deles, mas eles não conseguiam entender. Jesus ali do lado deles, eles não estavam conseguindo perceber. E aí a Bíblia diz que quando chegou no lugar onde eles estavam, e eles falaram, não fica, tal, e queriam que Jesus ficasse, Jesus falou, não, eu vou seguir. E aí, numa palavra que Jesus falou, eles entenderam e falaram, meu Deus, o Mestre estava conosco o tempo todo, e nós não percebemos. Ele está conosco o tempo todo. Mas, às vezes, né, é só no momento da dificuldade. Mas, querido, nós somos chamados, né, para confiar, para acreditar, para crer em todos os momentos. E agora, o que acontece? Os homens vão embora, Gideão fica com os 300, e agora o que eu vou fazer com esses 300? Como? Humanamente falando, ia ser um massacre. O exército poderoso, quando imagina a cabeça do exército, o inimigo falou, olha, estava lá, de repente eles olharam, né, porque era assim, não é como hoje, né, a guerra era algo muito organizada, era algo muito respeitada, eles formavam as fileiras, ninguém ousava invadir, ninguém ousava ir lá, ficava esperando. E aí, enquanto não desse a ordem, então eles mandavam um mensageiro, falava com o rei mandava a mensagem de volta, e quando tudo estava pronto, porque aí acontecia a guerra, e o exército lá esperando para ver o que ia acontecer, de repente falando, olha, rei, sabe o que está acontecendo?
estão descendo lá, 22 mil homens estão indo embora. O rei falou, pronto, agora ficou fácil para nós. Daqui a pouco falou, olha, mais um monte foram embora. Mais 9.700 homens estão indo embora. Gideão ficou lá com 300. Aí o rei pensou, agora está fácil demais. Nós vamos deitar e rolar, vamos só esperar o momento certo, o momento ideal. Imagina a cabeça de Gideão pensando, né? Falando, meu Deus, como que eu vou fazer? Olhando para aqueles 300, falando, meu Deus, quem vai ir primeiro? Numa leva que vier, vão passar por cima dos 300. O que ele não sabia é de que Deus havia preparado algo. O que ele não imaginava é que Deus iria fazer com que ele entrasse para a história, com que o nome dele fosse colocado na galeria dos heróis da fé. Até hoje, anos se passaram, né? E ainda nós estamos aqui falando da ousadia, da audácia dele, de acreditar. Se fosse outro, se fosse eu, dizia para falar, meu Deus do céu, que isso? Com 300, o que eu vou fazer com esse 300? Num exército poderoso, eu não vou fazer nada. Mas é isso, querido, que nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer é acreditar. Amém? É confiar. É crer. Porque às vezes, né, e está cheio de pessoas que eles estão preocupados com números, eles estão preocupados com quantidade, eles estão preocupados com tudo isso. Porque eles querem, não, né? Mas o que Jesus falou? O que Jesus disse? Jesus disse lá, olha, onde estiver 200 mil pessoas, aonde tiver 10 milhões de pessoas, aonde tiver, né, uma multidão inumerosa, eu estarei no meio deles. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus disse? Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas. Então foi isso que Deus estava dizendo para Gideão naquele dia. Você não precisa ficar preocupado, porque agora você tem 300 do outro lado, né? Tem 100 mil. Não se preocupe, mas acredite, e nós somos chamados. E ele foi desafiado, né? E Gideão foi desafiado. E Gideão, Deus levou-o a crer. Agora o homem que estava lá escondido, defendendo o pão da sua família, o homem que estava ali agora, né, malhando o trigo no lagar para ver se conseguia salvar alguma coisa, agora ele está na frente de um exército, né? Ele, pelo menos ele teve o gostinho. Mas ele estava ali, Deus estava levando a crer. E nós somos chamados a crer, nós somos chamados a acreditar. Nós somos chamados a avançar. Deus quer fazer algo novo. Mas o problema, sabe o que acontece? É que nós ficamos, né? A maioria das pessoas querem pagar para ver. Não, eu vou ver no que vai dar isso. Mas não, querido. Nós temos que crer, nós precisamos ser os primeiros a crer. Os primeiros a acreditar. Teve quem participa, né? Quem participa da casa de paz vai saber do que eu estou dizendo, né? Eu falava de que uma igreja com um propósito, uma igreja com visão, uma igreja com estratégia. E muita gente fala assim, eu não sou muito a favor disso, esse negócio de estratégia, esse negócio, né, de visão, esse negócio de ideais. Mas espera lá, eu falava na casa de paz, quem é que entra para trabalhar numa empresa, né? E o que acontece? Cada empresa, eles têm uma meta, eles têm um objetivo. Por quê? Porque senão, né? Não, vamos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, o que der, não. Eles têm uma meta, eles têm um objetivo, eles traçam isso. Amém? Eles traçam isso. Por exemplo, eu entrego muita peça em oficina, funilaria. E eu chego lá, tem uma oficina que eu chego lá, tem uns 100 carros.
E aí eu olhando e falei assim, meu Deus, mas como que vai ser esse negócio aqui, né? Esse montoeira de carro e não para de chegar carro. Tem dia que eu chego lá, tem uns 5 guinchos descendo o carro. Eu falei, mas meu Deus, como que vai ficar isso? Então eu perguntei pro dono da funilaria, eu falei, ó, qual que é o objetivo? Como que funciona esse negócio? Eu falei, eu quero entender. E ele disse, minha meta, o meu objetivo é entregar 140 carros por semana. Aí ele falou, aí quando veio a pandemia, ele falou, aí caiu, aí nós temos o objetivo de entregar 70 carros por semana. Agora imagina aquela funilaria lotada de carro, falar, não, vamos fazer, olha, mexe nesse, não, larga esse, mexe naquilo outro e depois vira uma bagunça. Quando chegar lá, o que vai acontecer é que nenhum vai ficar pronto, e aí, né, os donos dos carros vão lá e vão dar parabéns para eles, né? Vai chamar eles de, olha, não, de lindo, de maravilhoso, de amados. Né? O Marcinho sabe do que eu estou falando, né, Marcinho? O Cristiano sabe do que eu estou falando. Porque, queridos, tem que ter um objetivo. E Deus falou para Gideão, falou, Gideão, o seu objetivo aqui você vai liderar um grupo para vencer os midianitas. Vocês não vão fazer nada, vocês não vão ter que lutar, vocês não vão ter que puxar de nenhuma espada. A única coisa que vocês vão fazer é acreditar. Porque se a gente olhar na história, Deus nem precisaria deles, poderia acabar com os midianitas, como ele fez. Mas o que Deus queria fazer era levar, então Deus, né, ele precisa de que pessoas estejam no centro da vontade dele, no centro do querer dele. Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. Então não precisava, mas ele disse, você vai crer. Então por isso que ele disse que ele tirou primeiro os 22, depois ele tirou, né, os 9.700 e deixou Gideão com 300 homens. Para quê? Para mostrar para ele, dizendo, olha, aonde deve estar a sua confiança? Não é no exército, não é, né, porque se tivesse a guerra ali, eles seriam massacrados. Mas Deus estava levando eles a confiar nele, a acreditar nele. E é isso que nós somos chamados. Nós vivemos no mundo, né? No mundo que está um caos. A cada dia, né? Eu parei, sinceramente, eu digo para vocês, eu não sei há quanto tempo que eu não sei o que é assistir um telejornal. Mas eu preciso me informar, mas me informar do quê? Me informar das desgraças que está acontecendo, porque é nisso que eles focam. Poucos são os que vêm lá trazer uma coisa boa, fazer um balanço, trazer, né, uma informação, porque é isso. E aí a cada dia, né, você vai no lugar, as pessoas falam uma coisa, você vai no lugar, você fala outra. Eu falei, no começo da pandemia, aí eu via isso, uma pessoa falava outra, eu comecei a ficar doido. Eu falei, gente, sabe de uma coisa, né? E aí a minha esposa, eu falei, espera lá, vamos fazer um negócio. Eu falei, vamos desligar televisão, vamos desligar celular, vamos nos ligar em Deus aqui. Porque começava a chegar um monte de informação, e gente mandando vídeo, porque eu vou falar, pensa no ser humano que gosta de uma desgraça alheia. Aconteceu um acidente ali. Gente, eu falo, é inacreditável. Você vê pessoas mortas, despedaçadas, e o cara está lá filmando, fazendo vídeo, tirando foto para postar na rede social. Eu tenho um amigo, digamos assim, que pensa num cara que gosta de desgraça. Ele sai caçando, não sei onde que ele acha esses grupos, sai caçando aí, em Mogi Guaçu, aonde tiver um acidente, daqui a pouco ele está mandando. Eu falei para ele, vamos combinar um negócio? Você não mande mais para mim essas coisas.
falei, não mande, eu não quero saber. Não, mas aconteceu. Eu falei, beleza. Sabe por quê? Porque as pessoas não pensam, por exemplo, alguém morreu, está lá. E as famílias? As pessoas não pensam que há um pai, que há uma mãe, que há um esposo, que há uma esposa, que há um filho. Não, as pessoas querem colocar, porque hoje, para conseguir um status, para conseguir seguidores, as pessoas são capazes de tudo. Eu sempre brinco, né? Eu falei, as pessoas são capazes de vender a mãe, se for preciso. Porque elas querem, elas não estão preocupadas. Porque elas querem aparecer, elas querem conseguir algo a qualquer custo. Então elas não estão preocupadas. Mas nós somos chamados, mesmo neste mundo caótico, mesmo neste mundo aonde ninguém acredita mais em ninguém, aonde ninguém confia mais em ninguém, nós somos chamados para fazermos a diferença. Nós somos chamados para crer, não importa. Não há mais uma saída, não há mais uma solução. Sim, há uma solução. Eu disse, um dia após a eleição, na segunda de manhã, meu sobrinho ligou chorando, mas chorando mesmo. O cara estava soluçando, um homem de uns 2 metros de altura, chorando. Eu falei, rapaz, o que foi? Eu falei, misericórdia, o que aconteceu? E agora? O que vai acontecer? Né, o nosso Brasil vai acabar e não sei o quê. E eu deixei ele chorar, falei, chora à vontade. Aí eu falei, chorou? Então tá bom. Falei assim, quem é o seu Senhor? Você acredita em quem? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele vai ser eternamente. A nossa geração vai se passar, vai vir uma nova geração, Ele vai continuar sendo o Senhor. Vai vir outra geração, Ele vai continuar sendo o Senhor. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Então nós somos chamados a crer, nós somos chamados a acreditar. Nós somos chamados para fazermos a diferença, porque se nós colocarmos na mesma condição de que as pessoas, como que vai fazer? Eu disse, nunca Jesus disse que a solução estava na mão de político, nunca Jesus disse que o mundo precisa estava na mão dele. Não, o que o mundo precisa está nas mãos da igreja. É a igreja, ele não está preocupado com o que vai acontecer com o mundo lá fora. A Bíblia diz que quando Jesus estava chegando no último momento, Jesus orou para os seus discípulos e Jesus disse, Pai, olha, eu vou, mas eles vão ficar, eu oro por eles, Jesus disse, que o Senhor, ele disse, eu oro, não para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os livre do mal. Ele diz, eu vou, mas eles vão ficar. Então ele sabia de que tudo dependia deles, tudo ia começar como realmente foi. Então era isso que Deus queria mostrar para Gideão aqui. E aí ele ficou com aqueles 300 homens ali, e ficou. E na hora, chegou a hora do confronto. E agora? O que vão fazer? Deus falou, vocês não vão fazer nada. Segura o cântaro, segura a tocha, segura as buzinas e acredite. Enfim, a verdade é que Gideão venceu. Não foi por força humana, não foi por força de homens, mas foi porque ele acreditou em Deus. Então eu e você hoje, nós somos chamados a acreditar. Aconteça o que acontecer. Acontecem situações difíceis, situações complicadas, chega uma hora, né? Que a gente olha para um lado e para o outro e fala, meu Deus, que situação é essa? Mas aí é que nós somos chamados a crer. É aí que nós somos chamados a confiar nele, acreditar de que ele é poderoso para agir, de que ele é poderoso para trabalhar, de que não há outro igual a ele. Por isso que Deus falou para Gideão, falou, olha, eu vou tirar esses homens, eu não vou deixar, porque se vocês vencerem, vocês vão sair contando vantagem. Vocês vão sair dizendo, nós vencemos porque nós tínhamos um exército poderoso. Né? Então, por quê? Por que Deus fez isso?
Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus não faz como os homens fazem. A Bíblia diz que Samuel chegou ali, né, na casa de Jessé naquele dia, olhou ali, já foi analisando, falou, olha, eu vou escolher um rei. Mas ele queria escolher um rei baseado no que já tinha. Olhou, falou, olha, um altão, fortão, grandão, falou, é esse aqui mesmo que eu vou escolher. Ele já estava pronto já para despejar azeite na cabeça daquele rapaz. Deus falou, pode parar, para por aí. Você está olhando, você está vendo a aparência, mas eu não olho, eu não vejo como o ser humano vê. E aí passou um, passou outro, rejeitou todo mundo. E aí ele ficou ali meio que sem entender, dizendo, mas para que eu vim aqui? Fala, acabou todos os filhos? Falou, não, tem um que está lá no cama, aquele lá, se esses aqui não serviram para ser rei, aquele lá muito menos. Que lá não vai, rei, coitado. E aí falou, não, traz ele. Quando Davi apareceu, Deus falou para Samuel, é esse aí, pode ungir ele. Talvez Samuel fale, mas Senhor, eu vou ungir só porque o Senhor está mandando, mas eu não estou colocando muita fé não. Falou, não, unge, porque eu não vejo como os homens vê. Não vejo. Porque hoje, queridos, o que acontece é isso, né? A facilidade de não acreditar. Eu falava essa semana, dizia, sexta-feira, né? Foi a sexta-feira da paixão, domingo de Páscoa. Mas imagine a cena, Jesus pregado na cruz, 2 ladrões, 2 criminosos ao lado dele. Eles eram criminosos. Do lado dele, Jesus estava no meio dos 2. Todo mundo que passava dizia, tem 3 criminosos lá. Porque só criminosos eram punidos com aquela morte. E todo mundo passava lá e falava, olha, os outros talvez todo mundo sabia, mas fala, e aquele lá, qual foi o crime que ele cometeu? E a Bíblia diz que Jesus, na ânsia, no desespero ali, no momento da morte, na agonia, na dor, o ladrão olha para ele e fala assim, olha, Senhor, lembra de mim quando o Senhor vier como rei. Se é eu e você, vai falar, rapaz, cria vergonha nessa cara, rapaz. Você, um criminoso, você matou, você destruiu família, você fez, você barbarizou, você tem mais é que morrer mesmo, né? A gente já ia dar sentença, você mais tem que ir mesmo é para o inferno mesmo, porque você não merece. Mas ali não estava o Cordeiro de Deus, que João disse lá, quando ele passou, diz aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele estava lá, e ele olha para o homem, e talvez todo mundo que estava lá embaixo, todo mundo estava ouvindo, fala, não, imagina os seguidores falando, ele vai colocar esse homem no lugar dele, né? Ele vai dar um chega para lá nele, e vai dizer, que é isso, rapaz, você acha que você tem mais jeito? Jesus olha para o homem e diz, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Talvez teve gente que estava falando, não, o que é isso, né? Saiu torcendo o nariz ali, dizendo, como que pode? Mas não, era o Filho de Deus, era quem veio resolver o problema que ninguém tinha conseguido resolver, era que estava dando a última palavra para aquele homem. Então há uma saída, há uma solução. Então há uma saída para todas as pessoas. Então nós somos chamados a crer. Quantas vezes aquela mulher que pegaram no ato de adultério e colocaram no meio, todo mundo estava crucificando a mulher, todo mundo já havia dado a sentença de morte para a mulher. E aí a Bíblia diz que Jesus dá a sentença de vida para ela. Jesus falou, cadê os seus acusadores? Ninguém condenou você? Ele diz, eu muito menos. Mas ele não foi conivente com ela. Não disse, olha, vai, volta para a velha vida que você sempre veio. Ele disse, não, vai. Só que um detalhe, não peques mais. Porque é isso, foi para isso que ele veio. Então era isso que Deus havia chamado Gideão, dizendo, olha, enquanto todo mundo estava com medo, então quando o mundo estava amedrontado, Deus olhou para Gideão e viu em Gideão o que ninguém mais via. Imagine que quando Gideão se levantou como líder,
um monte de gente falando, mas esse homem aí nem sabe quem é ele, porque ele diz, olha, eu sou da tribo de Manassés. Quem é, né, a tribo de Manassés? Pequena. Para começo de história, Manassés não era filho, né? Manassés não era filho de Jacó. Manassés era filho de José. Mas quem é esse cara? Ninguém nem sabe quem é a tribo de Manassés. Fala, não, que isso aí não vai dar em nada não, ele vai ser massacrado. Se enganaram. Porque depois Gideão volta como vencedor. Gideão volta agora com a vitória, porque Deus havia dado a vitória para ele. Então nós somos chamados a crer. Muitas vezes nós ficamos falando, não, né? Não, eu não sou capaz, eu não consigo. Não, mas querido, tudo bem, nós não somos capazes mesmo. Nós não somos nada mesmo. Mas vamos nos ousar nos colocar nas mãos dele, vamos nos ousar deixar ele usar as nossas vidas, vamos deixar ele fazer, vamos deixar com que ele nos use, vamos ser instrumento nas mãos dele. Porque isso é a verdade, nós não somos nada, mas aí nós ficamos escondidos atrás disso, dizendo, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Tudo bem, nós podemos não ser nada, mas ele é tudo. Nós não somos nada, mas ele é tudo. Então ele quer agir, ele quer usar as nossas vidas. Ele quer agir através de nós. Mas para isso nós precisamos dar lugar, para isso nós precisamos dar liberdade para ele. Foi o que Gideão fez, ele disse, olha, a minha família possa não ser, né? Olha, eu posso não ser o maior da casa do meu pai, mas quando ele entendeu aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus queria, quando ele entendeu qual era o propósito de Deus, o que Deus queria dele. E eu pergunto para você nesta noite, você já parou para se perguntar o que Deus quer de você? O que Deus quer fazer através de você? Porque vai muito mais além do que nós vimos aqui, sentarmos, ouvimos uma palavra, voltamos para casa, mas e daí? E depois? E depois? As pessoas vão continuar, né, do mesmo jeito, da mesma maneira. Não, nós precisamos entender por que será que ele resolveu, por que ele nos salvou, por que ele nos alcançou. Você já parou para pensar nisso? Qual que é o propósito para isso? O que ele quer fazer através de nós? A igreja primitiva entendeu isso. Eles entenderam isso. Jesus morreu, eles ficaram frustrados, decepcionados, foram lá, se reuniram, né, e ficaram lá e tudo mais, e uma série de coisas ainda continuou acontecendo, de portas fechadas e tudo mais. Mas Jesus deu uma ordem para ele. Jesus disse, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos do poder. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos lá, mais ou menos 120 pessoas. E a Bíblia diz que aconteceu algo que mudou a história da vida daqueles homens. Agora, quem estava com medo, quem estava amedrontado, parece que houve uma transformação na vida deles. Realmente houve uma transformação. Agora, antes, quando Jesus foi preso, fugiram, o abandonaram. Agora a Bíblia diz que a partir desse momento, batiam neles. A Bíblia diz que um dia pegaram, prenderam todos eles, todos os apóstolos. Bateram neles. E falaram para eles, vocês vão sair daqui, nunca mais vocês vão falar no nome desse Jesus. A Bíblia diz que soltaram eles, na primeira praça que eles encontraram. Eles começaram a falar, de repente vieram e anunciaram para eles, olha, sabe os homens que vocês acabaram de bater, soltaram e proibiram de falar desse Jesus? Estão lá na praça com uma multidão de pessoas. Disseram, vão lá e prende eles novamente. Prenderam eles, mas nós não proibimos vocês, vocês não vão falar mais. Soltaram eles de novo, eles foram lá, sabe, até que chegou uma hora em que eles falaram assim, não tem jeito não. Nós não vamos conseguir pará-los. Nada conseguiu pará-los, querido. Então nós não podemos deixar que problema, que obstáculo, que situações, que decepções, que frustrações
porque nunca vai faltar isso. Desculpe, né? Desculpe eu falar isso para você, mas frustração, decepção, rejeição, tudo isso não vai acabar. Sempre vai acontecer. Nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar, nós vamos ser rejeitados, tudo isso vai acontecer sempre. Mas agora o que vai determinar isso é o que nós vamos fazer, qual vai ser a nossa atitude mediante essas situações. Eu posso estar frustrado, eu posso estar decepcionado, eu posso ser rejeitado, mas uma coisa eu preciso saber em quem eu tenho crido, em quem eu acredito, quem é o meu Senhor, quem é o meu Deus. Amém? Nós precisamos saber disso. E não podemos parar mediante o primeiro obstáculo. Levantou um obstáculo, eu vou parar, eu vou voltar atrás, eu vou desistir, eu vou parar. Não, eu não quero saber mais. Não, nós somos chamados a crer. Nós somos chamados a acreditar. Vai haver problemas, sim. Vai haver obstáculos, sim. Mas hoje, né? Hoje eu não estou me sentindo bem. Primeiro, né? Nós não precisamos viver daquilo que nós sentimos. Nós não somos chamados hoje eu estou me sentindo bem, amanhã eu não estou. Não, nós somos chamados a crer, porque a Bíblia diz que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós acreditamos. Ainda que você não esteja vendo nada, eu não preciso ver nada. O que eu preciso é crer, o que eu preciso é acreditar. Acreditar. Foi isso que Gideão fez. Foi embora os 22, foi embora os 9.700, ficaram 300 homens. E agora o que eu faço? E Deus falou para ele, mantenha o foco. E aí Gideão estava meio triste, estava meio decepcionado, meio ali falando, será que isso vai dar certo? Deus falou para Gideão, dizendo, Gideão, faz o seguinte, dá um passeio lá perto do acampamento dos midianitas. Gideão foi lá meio disfarçado, pegou um homem e foi lá. E aí Gideão ficou ouvindo, os caras estavam contando, falou, rapaz, eu tive um sonho essa noite, tal. Enfim. E aí o cara contou o resumo do sonho. Sabe o que é esse sonho aí quer dizer? É que a espada de Gideão, olha só, o exército inimigo estava dizendo, a espada de Gideão vai passar e vai acabar conosco. Em outras palavras, Deus nos entregou nas mãos de Gideão. Aí o Gideão, que estava meio preocupado, voltou e falou, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque ele creu, ele ousou a crer. Então nós somos chamados, querido. Não deixe, né? Não deixe, porque o que não vai faltar é pessoas, o que não vai faltar, porque a verdade é, quando nós estamos vivendo uma situação, vai aparecer um ou dois para falar uma palavra de incentivo, mas vai aparecer um monte de gente para falar coisas negativas. Mas nós somos chamados a crer, nós somos chamados a acreditar, nós somos chamados a confiar no Senhor e continuarmos em frente e seguirmos em frente. Paulo diz, eu me esqueço, eu deixo de lado todas as coisas que ficaram para trás, e eu vou seguindo o alvo. Quem é o alvo? O alvo é Cristo, Ele é o nosso alvo, amém? Ele é o nosso alvo, então é para Ele que nós precisamos seguir, é Ele é a nossa razão de viver, Ele é a nossa razão de existir. Porque se nós determinarmos isso, pode vir o que vier, pode vir luta, pode vir problemas, pode vir obstáculos. Nós vamos continuar mantendo o nosso foco. E aí Gideão passou por cima dos midianitas. E o interessante é que ninguém precisou usar a espada, ninguém precisou usar a força, ninguém precisou fazer nada. A única coisa que eles precisaram fazer foi acreditar em Deus. E é isso que nós somos chamados, como igreja. Nós somos chamados a crer, nós somos chamados a confiar nele. Gideão saiu
saiu ali da casinha, saiu da zona de conforto dele, porque até então Gideão estava preocupado só com a família dele, falou, não, eu vou defender aqui. Ele estava lá malhando trigo e falou, eu estou preocupado, mas Deus falou, não, Gideão, o que eu tenho para você é maior. Deus falou, eu não quero usar você só para defender a sua família, não, eu quero usar você para defender a nação inteira, e o que ele fez? Não só abençoou a família dele, abençoou a família de toda a nação. Deus tirou, Deus chamou, mas ele ousou a crer. E aí eu te pergunto, você está disposto a crer? Você está disposto a acreditar, né, a tudo aquilo, né, que a liderança da igreja colocar, apresentar todos os projetos? Nós somos chamados a crer. Não fique esperando, não, eu vou esperar para ver no que isso vai dar. Mas nós precisamos crer, nós precisamos ser os primeiros a acreditar. Precisamos ser os primeiros a crer. E aí depois ele volta, os 300 voltaram vencedores. E aí eles destruíram os medianitas. Uma parte fugiram. E aí agora, só que ninguém é inútil no reino de Deus. No começo, Deus mandou dispensar aqueles homens. Agora Deus fala, chama eles. Mandou chamar eles. E eles foram terminar. E Gideão, os 300, não precisaram correr atrás dos outros. Aqueles homens que estavam lá primeiro foram lá. E fizeram. E terminaram o serviço. E eliminaram os medianitas. Nunca mais eles tiveram que passar por aquilo. Mas uma pessoa resolveu a crer. Gideão questionou, talvez ele dissesse, mas o que eu vou fazer? Só eu? É um exército enorme, todo mundo estava com medo, todo mundo estava amedrontado. Querido, comece a crer, comece a orar, comece a fazer a diferença, não fique preocupado, porque às vezes nós ficamos muito preocupados com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar ao nosso respeito. Às vezes eu fico revoltado, porque as pessoas se preocupam muito com o que os outros pensam a meu respeito, mas não se preocupam com o que Deus pensa. As pessoas estão preocupadas em agradar as outras pessoas, mas não se preocupam em querer agradar a Deus. Eu disse, nós não precisamos sair por aí desagradando ninguém, mas nós precisamos entender de quem realmente nós precisamos agradar é o Senhor. Foi isso que Gideão fez. No começo Deus levantou um desafio, já ficaram todo mundo contra ele, todo mundo revoltado, mas enfim, ele cumpriu o propósito para o qual Deus o chamou. E aí para nós orarmos nesta noite, eu digo, você está disposto a cumprir o propósito para o qual Deus te chamou? Talvez você me pergunte, pastor, e qual é o propósito para o qual ele me chamou? Isso aí eu não posso responder para você. Você é quem precisa saber para qual propósito ele te chamou. Porque eu tenho a certeza que ele te chamou para um propósito. Amém? Vamos ficar de pé.